Fala galera, beleza? Sabemos que na vida cristã existem 4 pilares: o amor, a humildade, a obediência e o perdão. E hoje vamos falar sobre o amor. Vem com a gente! Então galera, sabemos que no vídeo passado a nossa amiga Raquel falou a respeito da importância na vida na sua igreja local. E hoje, para dar continuidade, vamos falar do primeiro pilar na vida de um cristão, o primeiro pilar base, que é o amor. Vamos lá? E para começar a falar sobre o amor, o ideal é que aprendamos primeiro sobre o amor de Deus. Porque a palavra nos diz que Deus nos amou primeiro. Para amá-lo é preciso entender primeiro como que é o amor de Deus para com as nossas vidas. Então, para começar, vamos ler João 3,16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o primeiro, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, liga aí uma outra tradução e diz assim, ó: porque Deus te amou de tal forma, galera, de tal forma que entregou o seu Filho para morrer em seu lugar, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou primeiro. Por quê? Porque Ele entregou o seu Filho em nosso lugar. Então é necessário que entendamos isso primeiro, a obra da cruz. Porque Jesus foi crucificado? Por qual motivo? Né? Então assim, por que Jesus foi crucificado? Porque o homem em Adão caiu no pecado. Né? E lá em Romanos 3,23, o apóstolo Paulo vai nos dizer que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Separado então da glória, do aconchego, da proteção do Senhor. O pecado é uma barreira que se levanta contra a presença de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram em Adão. Todos, eu, você, qualquer um. Todos nascemos em Adão, infelizmente somos descendência dele. Então, carregamos o pecado hereditário de Adão. O pecado, o salário dele, como eu já falei, é a morte. E como Deus é justiça, é necessário que isso realmente aconteça. Mas para que Ele cumpra a justiça, mas mesmo assim nos salve, Ele enviou o seu Filho para pagar esse preço, essa dívida do pecado em nosso lugar. Então Jesus Cristo, Ele deixou toda a sua glória lá nos céus e se fez carne, ser humano, como eu, como você. Né? Para que então ele anunciasse o evangelho do reino à humanidade, que até então estava como que uma cortina, estava em mistério. Então ele trouxe o evangelho à humanidade, o evangelho do reino, da salvação, da cura, da libertação. E mais do que isso, ele pagou o preço do pecado, que é a morte, em nosso lugar. Então por isso que Deus nos amou de tal maneira, que Ele entregou o seu próprio Filho. Se você que está assistindo aí é pai ou é mãe, né? Ou de repente você tem um animal de estimação que ama muito, né? E se sente, né, de repente o pai dele, né, o cuidador dele. Você sabe que um amor fraternal é muito grande, é um amor incondicional, não é mesmo? Então imagine só o Senhor Deus, Ele sabendo de todos os nossos pecados, de todas as nossas limitações, mesmo assim Ele resolve entregar o seu Filho, que não tem culpa de nada, para que pagasse o preço do pecado, para que a justiça fosse feita, mas a salvação ocorresse. Olha só como Deus, Ele nos ama, como Ele te ama, pois Ele entregou o seu próprio Filho no seu lugar. Consegue entender isso? Consegue entender que o Senhor abriu mão do seu Filho unigênito para que Ele tivesse a gente, tivesse nós? Olha só que interessante. Como então dar continuidade na vida cristã? Já vimos no vídeo passado com a Raquel que é necessário que tenhamos vida no corpo. Então beleza, Walter, então eu já entrei na igreja, né? Agora estou tendo uma frequência nos cultos, estou começando a viver uma vida na igreja local. O que eu faço? Então comece pelo primeiro pilar, que é o amor. Né? Então, é necessário o seguinte: esse amor que a Bíblia nos fala não é um amor que a gente aprende nas séries, sei lá, nas novelas, nos filmes, que é um amor carnal, o amor eros, né? O amor humano sentimental. É muito mais que isso, é o amor de Deus em nós. Né? A Bíblia fala caridade, que é o amor de Deus manifestado aos homens, que é um amor incondicional, ou seja, que não é necessário condição alguma para que o amor se manifeste, não é mesmo? Então, para entender melhor esse amor que nós devemos ter na vida da igreja local, numa verdadeira vida cristã, vamos ler então
a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do 7. Vamos lá? Irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. O amor incondicional, tá? Não o amor humano, o amor interesseiro, tá? O amor carnal, não esse, mas o amor incondicional. Esse amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quer conhecer a Deus? Com certeza, senão você não estaria aqui, não é mesmo? Eu também quero. Então a melhor forma é ame, mas aprenda a amar. O amor de Deus se aprende, não se sente, tá? Primeiro se aprende, depois se sente, beleza? Então assim, porque o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá aí então, a religião que aprendemos muitas vezes dos nossos pais, dos avós, ela não tem o amor de Deus. É uma religião que diz assim, que aponta o dedo, igual eu estou fazendo agora, e diz assim, você está errado, você é pecador, você não é digno de nada, você vai para o inferno, porque Deus castiga, porque não. Mas o amor de Deus, ele é misericordioso. O amor de Deus não aponta o dedo, porque o Senhor Deus, ele te olha, ele me olha com um filtro, que é Jesus Cristo. Esse filtro que é Jesus Cristo, ele tira todo o pecado, né? Então ele olha para você e diz assim, eu acredito no seu futuro, eu acredito que você tem jeito, que sua vida tem jeito, eu acredito em você, eu sei que eu posso fazer na sua vida uma grande obra. Então esse é o amor, esse é o poder de Deus, né? Então continuando, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, para com a gente, que Deus enviou o seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho ao mundo, para que por ele vivamos. E falamos aqui, galera, de vida eterna, de vida no reino, que deve ser vivida a partir de hoje, agora. O reino de Deus, ele deve ser vivido e usufruído agora. Não é depois que você bate as botas, irmão. Não é depois que você se aposentar, tiver aposentado, com a sua vida financeira estabilizada, com filhos, com netos, e lá com 80 anos, numa noite você vai dormir e pum, já era. Não. O reino de Deus deve ser entrado agora. Não espere entrar no reino de Deus depois que você bater as botas, porque o risco da porta estar fechada é grande. Fechou? Então, sabendo disso, viva o reino de Deus agora. E a melhor forma de começar, de entrar no reino, é amando, é conhecendo o amor de Deus e amando como Ele nos amou. Amém? Nisso é o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, o Senhor nos amou primeiro. Não que a gente está indo na igreja porque a gente amou a Deus primeiro. Se você está indo na igreja, se você está aqui interessado nesse vídeo, é porque o Senhor te amou primeiro. E Ele te chamou, né? Porque a Bíblia nos diz que nenhum homem sequer busca a Deus. Nenhum homem sequer é obediente ao Senhor. Nenhum homem sequer ama verdadeiramente a Deus, né? Por si só. Nós não temos essa capacidade. Mas o Senhor, conhecendo a nossa limitação, Ele nos amou primeiro e pelo seu Espírito, pelo Espírito de Cristo, Ele nos chama e diz, vem, conheça meu amor e seja conforme o meu amor. Seja conforme o meu Filho. Amém? Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aí a primeira instrução sobre o amor de Deus. Ame uns aos outros. Veja bem que ele não está falando uma condição aqui, ele não está descrevendo uma descrição. Ó, se o teu irmão for legal com você, se o teu amigo na escola, no trabalho, na faculdade, for legal com você, ame a ele. Não existe condição. É o amor incondicional de Deus, olha aqui. Ame uns aos outros. Sem condição, não está descrito uma condição. Ame simplesmente uns aos outros. Vamos entender melhor então esse amor incondicional. Bora! Nisto conhecemos que, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, é perfeito o seu amor. Como assim? Ninguém jamais viu a Deus. O pecado nos impede de ver a Deus ainda. Só que o amor de Deus praticado em nossas vidas nos permite ver Deus em nossos irmãos, né? Então, temos aprendido no nosso ministério, no ministério apostólico da restauração, que devemos ver Jesus em nossos irmãos. Se não conseguirmos com entendimento, comece pela fé ver Jesus no seu irmão. Por quê? Jesus não tem defeito, Jesus é amor. Então, quando você olha para uma pessoa e vê amor nela, vê Jesus nela, é mais fácil você amá-la. Você deixa de ver os seus defeitos e passa a ver o que ela é em Cristo, né? É assim também. Então, o Senhor está nos dizendo isso aqui. Que quando nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e está também em nossos irmãos, né? Então assim é mais fácil você ver Deus,
e você então amar. Então lá no versículo 13 diz assim, ó, nisto conhecemos que estamos em Deus. Como? Quando amamos uns aos outros. Esse amor de Deus. Quando vemos Jesus no nosso próximo, no nosso irmão. Ainda que se você olhar para o seu olho natural, se você olhar o seu irmão, o seu próximo, você vai dizer, misericórdia, só Jesus salva. Não é mesmo? Quem nunca, né? Mas quando você olha o seu irmão, igual Deus te olha, com o filtro que é Cristo Jesus, então você não olha o defeito dele, você não olha o pecado dele, você não olha a limitação dele. Você diz, eu vejo Jesus nele e eu o amo, porque Jesus não há defeito, Jesus há amor, né? Então, nisso sabemos que estamos nele, quando amamos uns aos outros e olhamos o nosso próximo com a ótica de Cristo e não com nossos próprios olhos. E no versículo 18 está escrito que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em caridade, em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso, né? Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Não é mesmo? Então a maior forma de você demonstrar que você ama a Deus é ame seu próximo, ame seu irmão. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então aqui, galera, está explicado pelo apóstolo João, né, aqui o direcionamento, a melhor forma de você começar a praticar esse amor de Deus, que é o primeiro pilar base que sustenta uma vida verdadeira em Cristo, dentro do reino de Deus, que é o amor verdadeiro, o amor bíblico, o amor incondicional de Deus, que é como? Olhe para seu irmão, veja Jesus nele e ame-o incondicionalmente. Beleza? Beleza, galera. Agora então que já aprendemos sobre a teoria do amor, que tal pôr em prática? Como? Já começando, compartilhando esse vídeo, deixando um like, se inscrevendo e seguindo nossas redes sociais. Também, se você quiser, deixe seu comentário, ajuda a fortalecer o vídeo. Mas mais do que isso, ajuda a gente a saber que você está sendo abençoado. Beleza? Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima. Deus os abençoe, continue firme e pratique Jesus. É nóis!